Oi gente, estamos gravando mais um videozinho aqui para o Simplifica Biologia. A ideia hoje é trazer um tema um pouco mais complexo, tá? Uma questão na qual nós temos da atualidade, e eu achei interessante nós trazermos esse tipo de vídeo com alguns aspectos de exemplificação e obviamente sempre trabalhando aquelas boas e velhas características de curiosidade na qual nós vamos abordando durante todos os nossos vídeos aqui do Simplifica. O que nós vamos trabalhar hoje, gente? Principalmente se tendo um conceito, né, de grandes pandemias, na qual nós vamos tendo ao longo destes últimos anos se tornando muito mais frequentes, e eu quero trazer um ponto e uma pequena explicação para vocês. Nós todos acabamos discutindo pandemia, doenças virais, bacterianas e uma série de outras questões e características, e muitas vezes nós não levamos em conta, né, para conseguir fazer este processo e esta caracterização específica do que é uma pandemia especificamente, né? O que é uma epidemia, o que é um surto, o que caracteriza cada uma destas coisas, e é importante nós deixarmos claros para conseguirmos entender como nós podemos ter o surgimento destas doenças virais e como isso vai acabar afetando de uma maneira significativa, especificamente quando se tem uma pandemia, o globo terrestre inteiro, né? Trazendo grandes alterações na rotina de vida das pessoas, na qual nós vamos estar aqui acostumados a vivenciar. Hoje eu vou trabalhar especificamente com vocês com duas pandemias, né, e a que eu considero as mais importantes por serem, na verdade, as mais recentes dentro desta trajetória toda. Nós vamos então trazer alguns outros aspectos históricos e vocês vão entender exatamente o porquê eu vou estar falando isso, para que nós consigamos ter uma ideia geral de onde pode se surgir exatamente estes conceitos, né, relacionados ao surgimento destas doenças. Mas também quero deixar claro para vocês uma explicação e uma diferença dentro destas caracterizações do que nós vamos chamar, né, do surgimento destas doenças. E o que na verdade significa o termo pandemia, da onde isso surgiu e algumas outras explanações relacionadas a determinados outros tipos de doença que provavelmente vocês já ouviram falar, mas nunca pensaram e nunca pararam para observar do que se trata exatamente esses assuntos, tá? Então, vamos lá, seguindo as nossas comuns e rotineiras explicações, vamos ao primeiro slide na qual eu quero trabalhar com vocês, então, dentro dessa nossa mini aula de hoje sobre as origens das pandemias. Gente, um primeiro aspecto para nós conseguirmos trabalhar e abordar aqui como um ponto importante é a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. São questões completamente diferentes, né? E nós vamos visualizar muito, principalmente agora nesse período de coronavírus, onde nós temos que redobrar os nossos cuidados, né, relacionados ao processo de transmissão e aos cuidados contra a doença. Esperamos que logo a vacinação esteja disponível para todos e que assim nós consigamos retomar aquelas nossas atividades rotineiras, mas óbvio, sempre com a precaução necessária para impedir, né, que este bichinho malvado consiga se propagar e traga tantos prejuízos, né, e os números de mortes elevados que nós vamos visualizando dentro, principalmente do nosso Brasilzão velho aqui. Gente, vamos dar a primeira orientação e a primeira classificação para vocês como alguns destes pontos que eu considero importante para que vocês então consigam compreender, né? Primeira característica, vamos lá e vamos tentar compreender, né? E o que eu trouxe para vocês? A questão do surto. Nós vamos visualizar, principalmente quando se teve o início desta grande pandemia, dessa grande infecção viral, o surgimento de características, por exemplo, nós temos no presídio, houve um surto, nós temos uma casa de asilo tal, teve-se um surto, várias pessoas apresentando, então, de uma maneira significativa, né, contraindo esta infecção e se propagando de maneira muito rápida. Então nós vamos conseguir caracterizar o surto principalmente como está escrito aqui, e depois nós vamos tentar explicar para que fique mais fácil. É exatamente este o meu papel aqui, simplificar estes temas para você, tá bem? Gente, o que nós temos caracterizado como um surto então? O surto é um aumento repentino de uma determinada doença em uma localidade, né? O que nós temos que ter como uma ideia comum? Não é uma doença comum de estar relacionado com aquele local e de repente nós começamos a apresentar vários casos ou várias pessoas apresentando os mesmos sintomas e o mesmo quadro clínico referente a uma infecção.
Isso é diferente de uma doença crônica não transmissível, tá? Porque isso pode ocorrer por alguns processos de intoxicação. Então eu posso também estar relacionado a essa questão especificamente do surto, tanto por um agente não transmissível quanto transmissível. Por quê? Porque eu posso ter uma intoxicação por algum determinado tipo de produto químico ou alguma outra coisa que vai levar as pessoas a apresentarem um surto significativo destes sintomas, né? Então essa é a primeira razão. Quando a gente trabalha com a ideia, então, especificamente como eu estava explicando para vocês, da organização do surto, significa então que num local onde eu não tenho como base característico o surgimento daquela patologia em específico, de repente começo a apresentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30 pessoas, o que não era esperado para aquela localidade, né? E isso vai ser um outro ponto importante para nós conseguirmos caracterizar. A partir disso, nós temos outras duas características aqui de um processo para tentarmos reconhecer esse processo do surgimento de doenças, tá? Nós vamos ter as chamadas epidemias e pandemias. A epidemia, ela é caracterizada, né, especificamente por, dentro de um período onde uma sazonalidade, e aí vocês prestem atenção no que eu quero dizer, para ser diferente do que nós vamos caracterizar pelo surto. O surto, ele independe do período do ano, tá? A epidemia muitas vezes está relacionada com o período do ano. Para dar um exemplo para vocês, e primeiro explicar, né? Senão acaba começando a ficar confuso. É o aumento do número de casos esperados dentro de uma determinada localidade ou região, tá? Bom, isso parece um pouco confuso. Vamos tentar simplificar para vocês. Gente, no inverno é de se esperar, por exemplo, que eu venha apresentar um número significativo de pessoas que apresentem a gripe, tá? Dentro da população na qual nós vamos estar acompanhando, eu vou dar um percentual aqui fictício para que vocês entendam. Dentro de uma determinada cidade, por exemplo, eu tenho 60% nessa cidade da minha população de idosos. Então, desses 60% de idosos, eu tenho uma expectativa de que quando chegue no período do inverno, tá? Temperaturas mais frias, em torno de 40% dessa população, eu estou chutando bem alto inclusive, tá? Em torno de 40% destes idosos aqui na minha população em geral, venha apresentar algum tipo de quadro gripal, tá? Isso é uma condição na qual todo ano, no inverno, eu me preparo exatamente para isso. Exatamente por isso que existem as campanhas de vacinação que começam sempre 2 meses antes daquele período crítico de surgimento de uma determinada patologia. Então isso também já vai dar esta influência na qual nós estamos aqui observando, tá? Então esse é o primeiro ponto para nós conseguirmos fazer essa caracterização. Então o que acontece? Eu tenho uma expectativa das minhas 60% dessa população, 40% vai começar a apresentar aqui, né, especificamente uma determinada doença. Como eu vou considerar isso e chamar isso de uma epidemia? Quando passa dos 40%, ou seja, 55% desta minha população aqui apresentou um quadro gripal. Passou da expectativa que eu tinha e que eu já chutei alto para 40%. Tá? O correto, se nós fôssemos trabalhar com uma maneira estatística de distribuição, poderíamos pensar talvez a metade ali. Se eu tenho 60%, então em torno de 30% eu espero que venha a ficar doente. Mas eu vou ter então, né, já chutando mais alto, ainda 55% dessa minha população vai apresentar essa característica dessa doença. Isso é o que significa então, e nós conseguimos caracterizar como uma epidemia. Ou seja, eu já espero uma doença, mas de repente dentro daquele encaminhamento, daquele acompanhamento que eu faço, eu tenho um boom muito grande destes casos, né? O que seria o boom? A explosão de casos na qual eu não estava esperando, em uma localidade específica aqui, na qual começam a se propagar, né? Então dentro, por exemplo, aqui no inverno, é de se esperar, diferentemente do que nós vamos ter na região nordeste, uma maior quantidade de pessoas que fiquem com gripe do que no Nordeste. Por quê? Porque a nossa condição climática permite com que o vírus consiga se propagar mais facilmente. Não porque ele gosta do frio, mas é porque o frio faz com que a gente fique mais intocado em locais fechados e que a gente tenha aglomeração. Então o vírus consegue passar de uma pessoa para outra de uma maneira muito mais fácil do que nós vamos visualizar no Nordeste, onde eu vou ter locais com maior temperatura e obviamente então fica isso um pouco mais difícil de acabar acontecendo, né? Então esse também já é um outro ponto. Nós vamos para a segunda caracterização aqui, dentro dos casos clássicos, a chamada endemia, tá? Endemia, nós vamos caracterizar como o aumento do número de casos de uma determinada doença na qual eu espero em uma região específica, tá? E o que nós temos como ponto diferente? Bom,
professor Paulo, tu acabou de explicar a mesma coisa que epidemia para mim. Sim, qual é a grande diferença que eu vou ter da endemia para epidemia? A endemia, estes aumentos de casos passam a se tornar corriqueiros conforme vai passando o tempo, tá? Então eu passo a acreditar que aquela região, em uma determinada estação do ano ou um período específico, eu sei que eu vou começar a ter um aumento de casos acima do que era esperado. Então vocês observem, é diferente da epidemia, porque a epidemia o que acontece? Eu tenho uma época do ano em que eu sei que eu vou ter um número de casos específicos, né? E de repente ele aumenta. Mas no outro ano isso diminui, eu consigo controlar. A endemia é exatamente quando estes casos começam a se tornar progressivamente maiores, né? Nesta mesma estação do ano, e não há uma diminuição ou um controle. Eu tenho aquele início de que eu espero que tenha uma doença, de repente ele aumenta e ele teria que cair, tá? Isso é o que normalmente acontece numa epidemia. Numa endemia, ou seja, um local onde eu tenho essas doenças, no ano, vamos pensar, voltarmos lá para trás, tá? Pegarmos uma ideia bem, um tipo de doença que começou a ser muito comum, tá? Dengue. Na região norte e nordeste, por causa do calor, a propagação do mosquito. Então nós vamos esperar que nos meses mais quentes eu tenha um aumento, tá? E depois, teoricamente, uma diminuição no inverno. O que acaba acontecendo é que expectativas deste aumento que surgiu esporadicamente em um determinado ano, 2015, em 2016 deveria ser diferente. Porém, eu tenho um aumento ainda maior do que eu tinha em 2015. Em 2017 eu tenho um aumento maior ainda, né? Então isso faz levar uma consideração deste local, apresenta uma condição de aumento de casos significativos, na qual eu não tenho um controle, e isso nos chama a atenção também. Por isso que é importante nós observarmos. Bom, professor, já está ficando ótimo, eu estou conseguindo entender e estou conseguindo captar a mensagem. Vamos para mais um ponto ainda. Falta um, que é exatamente o tema da nossa videoaula de hoje. O que nós estávamos trabalhando e abordando? Exatamente, pessoal de casa que está muito ligado nos vídeos. Nós estamos falando da pandemia. O que nós vamos caracterizar como a pandemia, né? A pandemia é o aumento do número de casos não esperados dentro de uma determinada estação do ano, né? Porém, ela não é numa localidade específica. A pandemia tem essa característica de ser uma endemia global. Vocês conseguem visualizar a diferença, gente? Ficou claro para nós conseguirmos compreender? Se não ficou, vamos tentar simplificar um pouco mais. Voltando, a epidemia, eu tenho uma região, Rio Grande do Sul, eu tenho então um determinado aumento do número de casos de influenza, tá? Eu sei que eu vou ter influenza todo ano, ok? E nesse ponto do influenza, está esperado que eu venha ter um percentual ou um número de pessoas X que vai ficar infectado. Eu vou caracterizar como epidemia quando no Rio Grande do Sul, por algum motivo específico ambiental ou alguma característica, este número X passou a ser X2, X3. Ou seja, eu tenho uma maior quantidade de casos daquilo que eu não estava esperando que fosse acontecer, né? E que venha estar então numa localidade específica. A pandemia ela trabalha exatamente com aquilo. Eu tenho uma determinada característica de uma doença, né? Mas que ela se torna sistêmica ao longo do mundo inteiro. E aí nós vamos ter que lembrar exatamente destes dois casos mais importantes que eu comentei com vocês, né? Influenza A, que é conhecido como a gripe espanhola, que surgiu então inicialmente, tá? Nos idos lá de 1918, passou a ser considerada uma gripe normal, porque a partir deste primeiro surto em 1918, com uma grande quantidade de pessoas que vieram a morrer, nós viemos a desenvolver, então, especificamente uma resposta imune para isso. Porém, no ano de 2009, aconteceu alguma coisa que fez com que este vírus mudasse o comportamento. E o número de casos esperados passou a ser muito maior. Tá? E o que acabou acontecendo? Não ficou restrito a uma localidade. Se teve o surgimento no México passou para os Estados Unidos, para a Europa e para toda a região da América Latina, inclusive também para a Ásia. Então nós temos essa caracterização importante. Ou seja, eu tenho um determinado tipo de gripe, é um vírus que se modifica, faz com que se tenha uma característica infectiva diferente e isso vai acabar ocasionando um prejuízo muito maior. Então foi exatamente a partir disso que nós temos a caracterização do que é uma pandemia. Tendo esse conceito, nós vamos começar a trabalhar entre alguns grupos principais na qual nós vamos conseguir abordar, e é óbvio
como todo bom professor, eu gosto de trazer um histórico de onde se teve o surgimento dessas caracterizações e os acompanhamentos que nos levaram exatamente a essa informação desde tempos muito antigos. E aí nós vamos trabalhar especificamente dando uma caracterização para que vocês consigam entender o que é, né, o H1N1 pandêmico, esse que surgiu em 2009, e por que se faz esse acompanhamento desde 2009 com esse surgimento dessa primeira grande, digamos, pandemia moderna, né? Nós já tivemos uma série de outras epidemias, mas essa foi uma das grandes pandemias modernas que surgiram no ano de 2009 e que até hoje se faz este acompanhamento específico. E nós também vamos trabalhar com o que nós estamos vivenciando neste período diferenciado de 2019 e 2020, tá? Principalmente o final de 2019 com o surgimento, então, daquele bichinho específico que ocasiona uma grande quantidade de prejuízos globalmente pelas suas características, né, infectivas que são importantes. E eu vou trazer para vocês alguns pontos importantes. E aí, qual é que entra a parte da curiosidade? É nós conseguirmos distinguir de onde é que ele surgiu e que tipo de adaptações fizeram com que tivesse exatamente este novo vírus, né? E um dos pontos importantes. Aqui vai ser uma das primeiras aulas que eu vou tentar trazer para vocês a importância da interferência no ambiente para modificações e questões da saúde. E eu quero que vocês comecem a levar isso em consideração. Tudo que nós ocasionamos para o meio ambiente, e apesar da gente não achar que isso volta, gente. Por isso que é importante nós termos a questão da preservação e o cuidado com o meio ambiente, né? Qualquer tipo de distúrbio vai ser fundamental para que a gente venha visualizar esse tipo de problema posteriormente no futuro. Mas isso também vou falar numa outra mini aula, quando nós vamos abordar a questão de sustentabilidade, o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento verde, que já é um aspecto também bem interessante e importante. Gente, quando nós falamos de pandemia, não tem como nós não retratarmos da primeira grande pandemia descrita por historiadores em livros de história. Todos já ouviram falar na chamada peste negra, Em inglês tem um nome muito mais pomposo, inclusive é tema de muitas músicas, filmes, livros relacionados, que é exatamente a Black Death, ou seja, é a morte negra. É uma doença ocasionada especificamente pela transmissão Yersinia pestis. Aqui nós temos caracterizado, um ponto importante, é uma bactéria ocasionada Yersinia pestis, na qual era transmitida pela pulga, a pulga que era comum de ser visualizada em rato. Gente, a peste negra ou peste bubônica, ela foi tão importante nesse contexto histórico porque ela dizimou 2/3 de toda a Europa neste período na qual nós vamos encontrar na Idade Média. Vocês têm noção do que é 2/3 de toda a população europeia naquele período? Morreu muita gente por causa da peste negra, O que ocasionava? Uma bactéria que era alojada numa pulga. Aí vocês vão pensar, agora nós temos um ponto interessante. Estou começando a gostar, nós temos uma condição de história aqui. Mas o que levou o processo de transmissão e o surgimento, para que se tivesse tanta gente que morresse assim desse jeito? Como é que eles entraram em contato com pulga? Vocês já pararam para pensar nisso? E o rato? De onde é que entra? O rato é comum, tem o rato de esgoto, mas a gente hoje tem muito mais controle, muito mais cuidado para se evitar que se tenham ratos em casa. Sim, gente, mas nessa época não era assim. E para quem já teve a possibilidade de visualizar em documentários, aqueles que se retratam exatamente deste período, é importante nós sabermos que a população europeia e alguns locais ainda mantêm esse tipo de cultura de não manter uma bela ou uma boa higienização. Os povos europeus, eles têm uma característica, muitas vezes, por uma condição talvez de dificuldade do acesso à água, um controle mais rígido, de não manterem os mesmos costumes na qual, por exemplo, americanos e latino-americanos, como nós, no processo de higienização diária. É muito difícil tu encontrar um europeu, Obviamente nós vamos ter localidades diferentes, mas nós podemos pegar ali Itália, Alemanha, onde é mais comum devido talvez ao clima muito mais especificamente rígido, um frio mais rígido também, as pessoas não gostarem tanto de banho, Mas isso cada um. Eu acho totalmente inadequada essa postura, mas é uma questão cultural para que venha a ser abordado e trabalhado. O que eu estou querendo dizer com isso, gente?
O que nós temos aqui são pessoas com péssimos hábitos de higiene. Nós não tínhamos ainda uma noção específica do como se fazer ou do que deveria ser feito para armazenamento de lixo, de alimentos. Eu tinha contato com carne que estragava, muitas vezes se fazia uma questão até uma questão de gaudéria, uma cultura do que nós temos aqui no sul, o surgimento do charque para que a carne não estrague. Eu vou botar grande quantidade de sal na carne para tentar fazer com que a carne tenha o seu processo de putrefação. Putrefação, para quem não sabe, é o processo de apodrecimento que nós vamos ter, né? O que é o apodrecimento? São a presença de bactérias que vão começar a decompor a matéria orgânica e vão começar a dar um cheiro forte devido exatamente às suas reações metabólicas secundárias e intermediárias, né? Então, isso é uma outra característica. Mas o que eu estava querendo dizer para vocês, como um ponto importante, eu não tinha esses hábitos de higiene, eu não tinha esses cuidados. Então, era muito fácil ter o processo de armazenamento inadequado, o contato com animais como o rato, e a partir exatamente da falta de higiene, o surgimento então com condições de contato com a pulga. E a pulga sendo exatamente esse vetor, esse transmissor, que de uma maneira muito fácil conseguia fazer essa transmissão. Até porque a casa, ela tinha um contato muito grande com animais domésticos, com o rato. Então, o rato passava a pulga para o cachorro, do cachorro passava para o gato, o cachorro, ou qualquer outro tipo de animal, porco ou qualquer coisa que ficavam dentro de casa com as pessoas, e isso tinha um livre trânsito, né, para estes vetores poderem propagar, e obviamente levou então a essa condição de uma grande quantidade de pessoas que morreram. Uma das grandes características que eu tenho da peste bubônica são a formação, né, de pústulas com uma grande quantidade de pus liberada, né? As pessoas sofriam muito, tinham febre alta, dores no corpo, então realmente era uma morte terrível e horrenda, né, para essas pessoas que acabavam apresentando esses problemas. Então vocês vejam, uma questão histórica aqui, nós já temos o primeiro ponto, né? Obviamente, a partir destas características, nós temos noções de higiene que são feitas e são tomadas, né? Inclusive a peste bubônica foi um marco histórico dentro do processo da saúde para que as pessoas começassem a evidenciar pequenas características de saúde para começarem a melhorar, higienização, né? Surgimento de antibióticos, antissépticos e outras questões mais, que agora não entram no caso disso, mas para nós darmos sequência é importante saber. Em 1918, nós temos o surgimento então de uma grande infecção viral, chamada influenza A, né? Que foi conhecida também como a gripe espanhola. Era extremamente agressiva, ocasionou a morte de muita gente, né? E que passou a ser considerado, a partir deste primeiro processo de epidemia aqui. Vocês vejam, até agora eu só falei de epidemia, por quê? E aí nós vamos trabalhar em um outro contexto que facilita a questão do surgimento de pandemias, que é exatamente a modernidade que nós temos hoje, a possibilidade das pessoas poderem ter um livre trânsito para qualquer local, né? Se nós soubermos falar inglês ou uma segunda língua, eu tenho hoje a possibilidade de andar de avião, de trem, né, de carro, viajar para outros países, o que era muito mais difícil naqueles tempos, na qual esse processo de locomoção era muito mais escasso. Então isso também já é uma interferência que vai dar para o surgimento das grandes pandemias globais na qual nós estamos falando. Voltando para esta influenza A de 1918, ela acaba se tornando habitual. Nós vamos ter então a expectativa que durante todo o inverno tem o surgimento de casos de pessoas que vêm se infectando. Há uma diminuição da carga viral, a virulência deste vírus, que ele começa a se readequar então com as condições da população e se torna comum e corriqueiro, né? Mas isso tudo muda no ano de 2009, como nós vamos ter uma característica, especificamente porque este vírus, o H1N1, tá? E ele tem este nome porque nós temos dois grupos de proteínas que são encontrados, a hemaglutinina e a neuraminidase, que são as duas proteínas que compõem essa estrutura do vírus, tá? O H de hemaglutinina e o N de neuraminidase, e uma grande quantidade de variações, eu posso ter de 1 a 11 ou de 1 a 12 dentro deles. Então vocês vejam quanto tipos de vírus diferentes. Eu posso ter o H1N1, H1N2, H1N3, H1N4, H2N1, por assim por diante, né? Essas várias combinações que são tipos diferentes de uma mesma organização de um vírus que compõe essa parte do influenza na qual nós estamos falando. Esse H1N1, então, com a proteína do tipo 1, tanto para a hemaglutinina quanto a neuraminidase, tem um histórico bem interessante. Nós temos um surgimento na China da gripe aviária e também a gripe do porco no México, né? Na qual nós vamos ter uma grande interferência aqui.
O que está caracterizado com o surgimento deste vírus H1N1 e por que ele foi tão importante? Foi um dos primeiros vírus relatados dentro da história específica do desenvolvimento de micro-organismos que faz um movimento inverso do que é esperado dentro desse processo infectivo. Por quê? Nós podemos nos considerar, talvez não seja a ideia mais certa, mas que fique mais simples para simplificar a explicação para vocês, né? Como o topo da cadeia dentro desse processo de animais ou de hospedeiros finais que possam interagir. Devido exatamente ao nosso modelo de vida, né, na qual nós vamos começando a ter um processo de expansão, muitas vezes ocupando áreas selvagens e permitindo o contato com animais na qual nós não tínhamos antes, e fazendo com que ocorram trocas. Que trocas? Estes vírus tendo a possibilidade, normalmente, de sair dos animais e arranjarem um novo hospedeiro, que é o homem. Por que se faz esse processo? Porque o homem está em maior número e começa a expandir em territórios na qual ele não tinha contato anteriormente. O vírus vai pensar o quê? Cara, eu preciso de uma nova casa porque o meu hospedeiro está sendo dizimado. Eu vou me adaptar e vou migrar para este novo hospedeiro. O homem, né? Qual é o movimento inverso? Nós temos então um processo interessante. É normal de se ter uma transição entre animais. O vírus do porco migrar para o da ave para o porco e eles trocarem informações, conexões de material genético e terem novas estruturas proteicas. Mas foi a primeira vez que nós temos um vírus da gripe humana saindo do homem e migrando para o animal. Tá? Então, saindo do homem indo para o porco e do porco especificamente voltando para as aves e depois posteriormente para o homem, né? Então fazendo uma rota diferente. Eu tenho o vírus do porco sendo misturado com a gripe aviária, juntamente com a gripe humana, e ele sendo esse hospedeiro intermediário para o surgimento de um novo tipo de vírus. Por que isso é importante, gente? Por que isso acabou sendo ocasionado uma pandemia e não uma epidemia, que poderia ter sido, por exemplo, no México, no local onde ele surgiu? Porque esse vírus, quando ele vai para a ave e quando esse vírus humano vai para o porco e esses dois acabam se misturando, né? Na verdade esses três, o do porco, o da ave e o humano, eles trocam figurinha. Então eles vão pegar aquilo que eles têm de figurinhas e vão passar figurinhas novas. A minha resposta imune, que estava adaptada para um padrão específico de tipos de proteína e características do homem e daquela gripe que é considerada comum, desaparece. Porque eu passo a ter uma sequência e um grupo de proteínas na qual eu não estou esperando, eu não tenho resposta imune. E isto é exatamente o que faz com que esta gripe, quando surgiu, fosse tão letal, tá? Especificamente em grupos que são mais frágeis nesse processo de resposta imune, que são as crianças e os idosos. Existem algumas outras teorias, e eu acho legal comentar isso, porque isso não passa, na verdade, só de teoria de conspiração, mas é um ponto interessante, tá? Para nós divagarmos aqui. Uma dessas grandes características que se acredita e que levam a essa teoria da conspiração, esse vírus humano que saiu e migrou para o porco, era um vírus que havia sumido em 1950, que é exatamente o que eu havia comentado com vocês, o da influenza de 1918. Em 1950 ele foi substituído por uma nova linhagem, tá? O H1N1 foi extinguido e nós começamos a ter como frequência o H2N2 como a gripe sazonal. É o mesmo tipo de influenza? É, mas não é o mesmo vírus. Esse vírus, por algum motivo ou por uma competição entre eles, acabou sendo extirpado da natureza e desaparecendo. Magicamente, ele surgiu no ano de 2009 de novo, né? E se tendo todo esse processo de trocas. O que pode se imaginar é que talvez ele tenha ficado latente em algum tipo de reservatório, sentiu a oportunidade, de novo, ao migrar para o porco, de encontrar um novo nicho, um novo hospedeiro, ter estas adaptações e conseguir voltar para o seu hospedeiro final, que é o homem, né? Levando então a essa consideração. Aqui é um pequeno esquema, só para mostrar para vocês, de como esse vírus consegue ser completamente diferente. Eu vou ter ali o vírus do porco, né, em roxo, o da ave em azul e o verde o humano. O que acaba acontecendo? O porco acaba se misturando com o da ave, já passa a ter uma coloração diferente entre o roxo e o azul, assim como o da ave também passa a ter, e no final o humano sendo incorporado nesse processo, esse H1N1 de 1918, fazendo com que eu tenha um vírus completamente diferente, né? Então ele vai novamente para o porco, ele acaba tendo essa mistura e é um vírus na qual o meu organismo não está esperando entrar em contato, por isso que ele acabou ocasionando tantos prejuízos, né? Segundo o site do CDC,
é uma informação que se tem a estimativa que tenha morrido mais de 500 milhão de pessoas, né? Não tem esses dados confirmatórios, até porque muitas pessoas acabaram tendo H1N1 e acabaram sendo subnotificados em diversos países, por uma questão de políticas públicas, que não é o que vem ao caso aqui, mas é interessante nós termos essa noção e estes dados aqui também de como isso é importante, se observar essas características biológicas para nós entendermos a situação na qual nós estamos hoje, o prejuízo que isso pode acontecer. Além disso, também é um ponto interessante para que nós começamos a observar algumas características e também não vamos cair em questão de teorias de conspiração. O que tem aqui é uma ideia de que ele ficou latente, encontrou um hospedeiro na qual ele conseguiu se desenvolver e voltou. Porque isso é um padrão que nós estamos começando a observar dentro da natureza como um processo normal para que se tenha uma adaptação novamente a estas condições, né, gente? Por fim, para nós encerrarmos essa parte, eu quero explicar para vocês um ponto importante. Todos vocês já ouviram, mas agora nós já temos uma série de artigos científicos que conseguem comprovar isso. Da onde se surgiu, então, o chamado SARS-CoV-2? Bom, eu estou falando de SARS-CoV-2, ninguém tem a menor ideia do que eu estou falando, né? SARS-CoV-2 é o nome característico, né? Científico, por assim dizer, né? Que foi adotado pelo padrão e que nós conhecemos como Covid-19 ou coronavírus de 2019. Tá? O que nós temos um ponto importante? Esse SARS-CoV-2, ele é a mesma estrutura básica que nós vamos ter daquele que surgiu também na China em 2003, né? Responsável por síndrome respiratória aguda, que ocasiona uma série de problemas pulmonares, né? E aí leva todo esse quadro distinto e agressivo que nós vamos ver, por isso que é importantíssimo se ter cuidado com esse vírus. Esse vírus não é brincadeira, a gente não é uma gripezinha, precisa se ter cuidado, tá? Exatamente devido a essas condições. Hábitos de higiene são importantes, a profilaxia é sempre melhor do que ser remediado, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, esses são um dos recados que eu quero trazer para vocês. Bom, como é que se teve a ideia desse surgimento? E o que levou a considerar que eles são muito parecidos, este de 2013 e este de 2019? Né? Primeiro, os receptores utilizados são basicamente os mesmos e o mecanismo de infectividade é a mesma coisa. Né? Eles vão se utilizar de uma proteína que se encontra principalmente em regiões pulmonares, encontrados na membrana destas células, que é chamado de ACE em inglês. Tá? Não confundam com o guitarrista do Kiss, Ace Frehley, que não tem nada a ver. Isso significa, na verdade, se traduzindo para o português, a proteína é chamada de ECA. Sim, ECA por quê? Porque é a enzima conversora de angiotensina. Né? Beleza, professor? Nome legal, top, gostei, vou botar no meu filho, no meu cachorro, curti. Né? ECA, enzima conversora de angiotensina. Mas o que isso faz? Bom, a enzima conversora de angiotensina, a angiotensina ela é responsável por uma série de funções dentro do organismo. É ela quem vai regular todo o processo de pressão arterial, circulatório, batimentos cardíacos, muitas vezes reações metabólicas, né? Se ligando com o sistema excretor, todo o processo de metabólitos secundários que vão vir através então do processo, especificamente sendo absorvidos na linfa, pelos linfonodos, tá? Tudo aquilo que nós vamos tendo, e depois migrando então do que são as sobras metabólicas, sai do sistema circulatório, vai para o linfático e vai para o excretor. Então ele regula tanto o sistema excretor quanto o sistema cardiovascular, e a partir do processo do sistema circulatório pela pressão arterial também, né? Questões metabólicas muito mais ligadas à indução com mitocôndrias e à função do metabolismo. Então, é um vírus muito chato porque ele atua em diversas frontes e é exatamente por isso que ele é tão agressivo e que se tem que tomar tanto cuidado. Mas é o mesmo padrão que nós vamos visualizar nesse de 2003, né? Que é uma característica importante e interessante. O que se tem dessa característica? Ele entra na célula, vai se instalar primeiramente dentro do pulmão e depois ele vai começar a migrar para alguns outros pontos. O que nós vamos levar é que esse tipo de resposta ocasiona problemas sistêmicos que levam então a uma grande agressividade do nosso próprio corpo, que pode levar então às questões de falta de ar, a questão respiratória e levar então aos cuidados de intubação, né, e oxigenação que são importantes. Por isso, a precaução toda. Bom, nós vamos ter uma série de teorias de conspiração aqui, tá? Boa parte delas não são fundamentadas e hoje o que nós sabemos é um ponto importante, né? Da onde surgiu? Em Wuhan. Wuhan faz parte da província de Hubei, né, localizada na região central da China. É um ponto importante porque Wuhan, na verdade, é considerada uma cidade de transporte. Tudo que é produzido em outros pontos, né, da China
acaba migrando para Wuhan para que consiga ser distribuído para o restante do mundo. Vocês vejam que ponto importante na questão da origem da pandemia, né? Eu não estava explicando, não cheguei a explicar isso para vocês, para até não deixar o vídeo tão longo. Estou tentando me conter, mas eu já falei bastante. Mas vamos lá. A possibilidade de viagens, né, especificamente, permitiu, por exemplo, o H1N1 se espalhar. Por quê? Porque nós temos muitos americanos que trabalham no México e mexicanos que tentam entrar nos Estados Unidos. Nós temos um ponto importante de entrada nos Estados Unidos e uma expansão global para o restante do mundo. Foi exatamente daí que se teve o surgimento da pandemia de 2009, né, como uma das primeiras características. 2019, 10 anos depois, nós vamos ter uma característica muito parecida. Eu tenho um centro mercantil muito forte encontrado nessa região de Wuhan, né, na qual é o centro de distribuição. Então, boa parte das mercadorias que vão para o resto do mundo são alojadas em Wuhan e são redistribuídas. Então, vocês vejam, é um processo na qual comum desses trading markets, né, de conseguir se espalhar. Então, provavelmente, esse processo de surgimento de Wuhan e o espalhamento para o restante do mundo acabou se permitindo esse processo e o surgimento desta pandemia na qual nós estamos visualizando. Bom, do que nós temos caracterizado aqui, né, e o que poderia ter levado a essa diferenciação daquele vírus que era de 2003 e que nós já estávamos habituados, boa parte de nós já entrou em contato, já apresentou algum tipo de doença respiratória, tá? Principalmente aqueles que apresentam algumas características físicas que propicia se desenvolverem essa doença de maneira mais específica, né, do que outros. O que leva a crer é que nós temos um outro hospedeiro intermediário que fez com que ocorresse a mesma coisa que aconteceu com a ave e com o porco no H1N1, fosse visto aqui no ano de 2009. Nós temos então, principalmente, o morcego, tá? E os gatos civets, que são chamados assim. Nós temos duas relações especificamente, ainda não há uma construção 100% baseada em diversos artigos que já estão consolidando exatamente essas informações, tá? Mas devido ao processo de mapeamento genético de similaridade, aproximadamente em torno de 89% a 90% do vírus circulante ser o que é encontrado nos morcegos. Então isso levou a uma ideia de que esse vírus fez a mesma coisa do que o H1N1 fez há 10 anos atrás, tá? Nós não estamos em 2019, então há 12 anos atrás especificamente, nós estamos entrando em 2021, fevereiro de 2021, então nós temos essa característica aqui. O vírus, ele sai do homem, migra para o morcego, troca informações com o vírus do morcego, aprende novas jogadas, né, novos fatalities, por assim dizer, e retorna para o homem muito mais agressivo. Por que acabamos tendo o processo de surgimento dessa doença? Porque como ele entra em contato com o morcego e tem proteínas diferentes do padrão que nós estamos acostumados no nosso sistema imune a reconhecer, isso vai acabar facilitando, então, que nós venhamos a contrair esta doença e esta patologia, e venha a desenvolver esta patologia, né? Então esse é um processo interessante da questão do histórico na qual nós estamos construindo aqui. Então é exatamente isso que eu queria trazer para vocês. Gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, e tenha dado uma noção básica científica e uma construção toda das informações que hoje são disponíveis, né? E a gente tem muito que agradecer aos pesquisadores e cientistas, sejam eles biomédicos, médicos, farmacêuticos e principalmente, como no meu caso, ressaltando a biologia, né? Como esses grandes pesquisadores que dedicam a vida a conseguir descobrir essas informações para melhorar a nossa condição de saúde como um todo. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. De novo, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, não deixem de se inscrever no canal quem não é inscrito ainda. Por favor, ajude a divulgar nas suas mídias sociais para que nós consigamos impulsionar. Quanto mais números de inscritos nós tivermos, mais o professor vai ficar feliz e eu vou conseguir dar continuidade de publicar estes vídeos informativos para vocês, gente. Agradeço muito a atenção de vocês, eu espero que todos vocês tenham aprendido parte do que eu quero discutir aqui com vocês e que isso sirva então como um ponto importante para que vocês identifiquem agora, né, o surgimento destas pandemias. Muito importante, muito significativo e nós vamos conseguir trazendo sempre informações para simplificar esse conhecimento e eu sei que todos vocês vão estar em casa, vão gostar e vão conseguir ajudar o professor aqui a curtir e a compartilhar o canal. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.